Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo, querida. O silêncio era uma mortalha pesada na antiga mansão dos Alencastro, um casarão imponente no bairro tradicional de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. As paredes, que outrora ecoaram risadas e melodias de piano, agora guardavam um vazio opressor. 3 meses haviam se passado, desde a partida silenciosa de Dona Estela, a alma vibrante da casa, e com ela, a alegria parecia ter se apagado completamente dos cômodos outrora cheios de vida. As janelas, antes abertas para a brisa e a vista panorâmica da cidade, permaneciam fechadas, como olhos tristes. Agora, o silêncio era quebrado apenas pelos suspiros arrastados de Senhor Benedito, um viúvo recluso de 78 anos, que vagava pelos corredores de madeira encerada com a alma perdida. Seus passos arrastados ecoavam, cada um deles uma nota triste, em uma sinfonia de luto. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial de poeta e artesão, um escultor de sonhos e palavras, estavam agora opacos, marcados por noites sem sono e uma tristeza profunda que se recusava a ir embora. Ele não comia direito, mal saía do quarto que antes compartilhava com sua amada Estela e espantava qualquer cuidador que a filha, Beatriz, tentava contratar com uma fúria silenciosa. 7 já haviam desistido, suas vozes ressoando no mármore frio do hall de entrada como um coro de lamentações. Cada uma delas descrevendo a impossibilidade de lidar com o velho. Não aguento mais, Beatriz, disse a última cuidadora, uma enfermeira experiente e paciente, com os olhos vermelhos de frustração e exaustão. Ele me jogou o jornal de ontem, se recusou a tomar os remédios e só resmungou sobre fantasma no jardim. Não é normal, doutora Lúcia. Beatriz, uma médica respeitada de 50 anos, com a postura elegante de quem carrega o mundo nas costas, massageava as têmporas, sentindo o peso da responsabilidade e da impotência diante da dor do pai. A outra filha, doutora Lúcia, uma professora universitária de 48 anos, assentia tristemente, os lábios apertados. Papai está se definhando. Precisamos de alguém que consiga alcançá-lo. Não podemos perdê-lo também. Na sala de estar, onde outrora Dona Estela recebia visitas com chás perfumados e risadas contagiantes, Senhor Benedito estava sentado em uma poltrona de veludo, alheio a tudo, com um livro de poesia antigo em mãos, mas sem ler. As páginas amareladas fechadas, como um segredo guardado. Ele está assim desde que a mamãe se foi. Beatriz murmurou, a voz embargada, sentindo a pontada de sua própria dor. E agora, nem consigo mais uma cuidadora. Todas se assustam ou desistem. Quem vai ter paciência? Foi então que a neta de Clara, a jovem Ana, de 25 anos, com a espontaneidade e a doçura da avó, teve uma ideia luminosa. Ela trabalhava no centro comunitário do bairro vizinho e havia escutado sobre a dificuldade da família Alencastro. Vovó Clara, ele exclamou, com os olhos brilhando de esperança. Minha vovó é tão boa com pessoas, tão calma e sempre a moler e conversar. Ela pode ajudar. Dona Clara, uma aposentada de 72 anos, ex-professora de artes em uma escola municipal do bairro da Urca, morava em um apartamento modesto, mas aconchegante, cheio de plantas vibrantes e telas coloridas que pintava em suas horas vagas. Seu cabelo grisalho, sempre bem penteado e preso em um coque elegante, e seus olhos gentis, azuis como o mar de Copacabana, transmitiam uma paz contagiante, uma sabedoria que a vida havia lapidado com carinho. Ela mal se lembrava dos tempos de professora, mas sua paixão por histórias, por cores e por gente era inextinguível. Ana explicou a situação do Sr. Benedito, quase implorando, descrevendo a solidão e a resistência do velho. Dona Clara, vendo a angústia da neta e sentindo a pontada da própria empatia, concordou em tentar, mesmo sentindo um frio na barriga,
a apreensão de entrar em um mundo tão diferente do seu. Não tenho experiência com casas de alto padrão, minha filha, ela disse, a voz suave, com um sorriso enrugado. Mas, quem sabe, um chá quente e uma boa conversa sobre o que faz bem à alma não ajudem? A arte de cuidar é a arte de amar, afinal. A mansão dos Alencastro era imponente, mas a falta de vida ali era palpável, como um quadro em tons de sépia. Dona Clara, vestindo um simples vestido florido de algodão macio e sapatilhas confortáveis, foi recebida por Beatriz e Lúcia, que a observavam com um misto de esperança e descrença. Dona Clara, seja bem-vinda, Beatriz disse, com uma ponta de ceticismo mal disfarçado. Senhor Benedito está no jardim. Boa sorte. Não temos muitas esperanças, mas estamos desesperadas. Dona Clara caminhou até o jardim. Outrora um paraíso florido e vibrante. Agora um emaranhado de plantas selvagens, com roseiras, sem poda e fontes secas. Encontrou Senhor Benedito sentado em um banco de pedra antigo, à sombra de um flamboyant que parecia tão cansado quanto ele, com os olhos fixos em um arbusto de jasmins secos e murchos. Ao lado dele, um cavalete com uma tela empoeirada, um pincel seco caído ao chão, como se tivesse sido abandonado no meio de um sonho. Boa tarde, Senhor Benedito, Dona Clara disse com sua voz doce e melodiosa, um acalanto para a alma. Não fez nenhum movimento brusco. Apenas se sentou no banco ao lado dele, a uma distância respeitosa, observando o quadro inacabado. Ele a ignorou, resmungando algo inaudível, um murmúrio de desgosto. Que pena desses jasmins, Dona Clara continuou, como se estivesse conversando consigo mesma, com a natureza. Dona Estela costumava dizer que o perfume do jasmim era a memória mais doce de sua infância, especialmente quando colhidos no entardecer, com a luz dourada do sol se pondo, a luz que o Senhor tanto amava pintar. A senhora Estela me disse uma vez. Senhor Benedito parou. Ele virou lentamente a cabeça, seus olhos fixos em Dona Clara. Por um momento, um lampejo de surpresa, ou talvez de reconhecimento, atravessou seu olhar opaco, como um raio de sol em um dia nublado. Dona Clara continuou, suavemente, sua voz tecendo uma tapeçaria de lembranças. Ela dizia que o cheiro de jasmim era como uma canção que a gente nunca esquece, que sempre nos leva de volta para casa, para um tempo feliz, onde as preocupações eram poucas e o coração leve. Uma vez, ela me contou que queria pintar o pôr do sol em um campo de jasmins para o seu aniversário. Dizia que seria o presente perfeito para sua alma de artista. Um arrepio percorreu Dona Clara. Onde ela sabia disso? Essas eram as exatas palavras que sua melhor amiga de infância, Estela, costumava dizer. Um segredo compartilhado em tardes de brincadeiras. Impossível, ela pensou, sentindo o coração bater mais forte. Mas a sensação de familiaridade era inegável, forte como uma brisa no rosto. A senhora, como sabe disso? Senhor Benedito perguntou, sua voz rouca de desuso, mas agora tingida de uma curiosidade genuína. Foi a primeira vez em meses que ele se dirigia a alguém com uma pergunta coerente, que não fosse um resmungo. Eu não sei, só me veio à mente, como se uma melodia antiga tocasse na minha memória. Dona Clara respondeu, um sorriso gentil, mas incerto, nos lábios. Acho que algumas memórias são tão bonitas que ficam no ar, esperando que alguém as ouça, como um segredo sussurrado entre as árvores. E a sua esposa devia ser muito especial. Ele ficou em silêncio novamente, mas não espantou. Em vez disso, fixou os olhos no cavalete empoeirado, na tela inacabada. Era o último quadro dela, ele murmurou, quase para si mesmo, inacabado. Ela pintava esses jasmins para mim. Dizia que era um presente para o meu aniversário, que me faria ver a vida em cores novamente. Dona Clara esticou a mão lentamente e pegou o pincel do chão,
limpando a poeira com um pano que carregava no bolso, um pano de crochê que ela mesma fizera. Acho que ela gostaria que o senhor terminasse. Com a luz que ela te ensinou a ver. E o carinho que ela sempre teve pela sua arte. E assim começou a rotina de Dona Clara na mansão Alencastro. Ela não insistia, não forçava. Apenas estava ali, uma presença constante e suave. Pela manhã, preparava um chá de ervas, sempre colocando uma florzinha fresca, colhida no jardim. Ela havia começado a cuidar das flores, no copo, igual a um ritual que ela e Estela faziam na infância. Um pequeno ato de beleza, para iluminar o dia. Ela falava sobre as notícias do dia, sobre as novelas da tarde, sobre as crianças do centro comunitário, sobre as nuvens que passavam no céu, sobre tudo e sobre nada, apenas para preencher o silêncio. Lentamente, quase imperceptivelmente, Sr. Benedito começou a responder com pequenos acenos, depois com frases curtas, e por fim, com comentários pertinentes. Um dia, ela encontrou um álbum de fotos antigo, empoeirado, na estante da sala de música, onde um piano de cauda estava coberto por um lençol branco. Senhor Benedito, ela disse, a voz cheia de entusiasmo. Olha-te fotos bonitas. A senhora Estela era tão elegante, tão sorridente. Ela tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Dot. Ele se aproximou relutantemente, a curiosidade vencendo a tristeza. Sim, era, ele disse, a voz mais suave com um toque de saudade. Eles folhearam o álbum juntos, as páginas amareladas, revelando a história de uma vida. Em uma das fotos, Dona Clara viu uma jovem Estela, sorrindo radiante, abraçada a uma menina de cabelos curtos e cacheados, com os olhos curiosos e um sorriso maroto. O coração de Dona Clara deu um salto, um baque surdo no peito. Ela reconheceu o sorriso, o formato dos olhos. Era ela mesma, Clara, quando criança. A mesma foto que ela havia tido e perdido em alguma mudança. Essa sou eu. Ela sussurrou, a mão tremendo ao tocar a foto, sentindo o passado pulsar em suas veias. Eu e Estela éramos as melhores amigas. Nos mudamos para o interior quando tínhamos uns 11 anos e perdemos o contato. Eu nunca mais a vi. Senhor Benedito olhou para a foto, depois para Dona Clara, seus olhos antes opacos, agora cheios de uma luz intensa. Seus lábios tremeram. Clara, ele sussurrou, a voz cheia de descrença e emoção. Uma esperança há muito esquecida. Você é a Clara da Estela? A amiga que ela tanto procurou? A menina que ela dizia que era a única que sabia a cor dos pássaros do entardecer. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Clara, quentes e abundantes, lágrimas de reconhecimento e de culpa. E eu não sabia que Dona Estela era minha Estela. Tantos anos, tantos nomes. Eu sinto tanto, Senhor Benedito. Eu a procurei também, por um tempo, nos anos que se seguiram à nossa mudança. Mas depois a vida nos levou para caminhos diferentes. Eu não sabia que ela era sua Estela. Estela nunca te esqueceu, Senhor Benedito disse, a voz rouca, tirando um envelope amarelado de trás da foto, de dentro do álbum, como se fosse um tesouro escondido. Guardou tudo, cartas, desenhos, esta foto. Ela falava de você até o fim. Dizia que você era a única que realmente a entendia, que ria das mesmas bobagens, que compartilhava os mesmos sonhos e a paixão pela arte. Ele abriu o envelope e tirou uma carta, a caligrafia de uma menina de 11 anos, desajeitada, mas cheia de carinho e promessas. Querida Estela, estou com tanta saudade. A nova escola é chata. Ninguém entende meus desenhos como você. Ninguém ri das mesmas coisas. Você é a minha melhor amiga para sempre. Nunca vou esquecer nossa promessa. Com amor, Clara. Dona Clara soluçou, segurando a carta contra o peito, sentindo o peso de décadas de separação. A promessa. Lembrava-se dela agora.
de brincar de casinha no quintal, de que seriam mães juntas, de que cuidariam uma dos filhos da outra, ou da família, se algo acontecesse. Uma promessa infantil, mas poderosa. Não era uma promessa tola de criança, Clara. Senhor Benedito disse, olhando-a nos olhos, seus próprios olhos marejados. Era o sonho dela. Ela queria que você cuidasse de quem ela amava. E você está aqui, Clara. Você está cuidando de mim. Dias depois, Beatriz e Lúcia chegaram, acompanhadas de um consultor de idosos, um homem formal e sério, doutor Almeida, que a família havia contratado para avaliar a situação do pai. A apreensão era palpável no ar. Pai, estamos preocupadas. Beatriz começou, sua voz tensa, os olhos fixos em Dona Clara, que servia um chá para os visitantes na sala de estar. Soubemos que a Dona Clara está, encontrando coisas. Não achamos apropriado. E o senhor tem estado muito recluso. Não sabemos se Dona Clara está ajudando ou só mantendo a ilusão, apegando-se a uma fantasia. Ela não está mantendo ilusão, Senhor Benedito disse, a voz firme, com uma clareza que assustou as filhas, pegando a mão de Dona Clara e a apertando com carinho. Ela está me trazendo de volta. Ela é a Clara, a amiga de infância de sua mãe, a Estela. A amiga que sua mãe procurou por décadas, a quem ela confiava seus maiores segredos e seus sonhos mais profundos. Beatriz e Lúcia se entreolharam, descrentes, mas havia algo na convicção do pai que as desarmava. Pai, por favor, não invente coisas, Lúcia disse, com uma nota de desespero na voz. Isso é demais. Podemos mostrar, Dona Clara interveio, sua voz calma, mas com uma autoridade nova, que vinha da verdade. Senhor Benedito guardou tudo, as cartas, os desenhos, esta foto. Sua mãe e eu fizemos uma promessa de crianças que o destino, de alguma forma, tornou real, uma promessa que agora ganha um significado muito mais profundo. Senhor Benedito apresentou as provas, as cartas amareladas, escritas em caligrafias infantis e juvenis, o diário de Estela, falando incessantemente de sua Clara, a foto delas crianças, com a dedicatória no verso, os registros escolares de São João del Rei, mostrando as duas juntas. Beatriz, ela reconhecia a escrita, o estilo, a emoção de sua mãe, nas palavras de uma menina que virou mulher. Eu não sabia, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Mamãe falava de uma amiga de infância, que perdeu, mas nunca deu o nome completo. Eu sinto tanto, Dona Clara, por duvidar, por pensar o pior, por não ter acreditado no senhor papai. Lúcia também chorava, vendo nas fotos e nas palavras a essência da mãe que havia perdido, e que agora, de certa forma, retornava através daquela senhora doce e gentil. O doutor Almeida, o consultor, que observava tudo em silêncio, pigarreou. Então ele disse, sua voz mais suave, Dona Clara não é apenas uma cuidadora. Ela é parte da história de Dona Estela, uma ponte para o passado, um elo de cura para o presente. Ela é um anjo que a vida enviou. A família Alencastro, que parecia quebrada pela dor, começou a se remendar. Dona Clara, agora não apenas uma cuidadora, mas uma figura central na vida de Senhor Benedito, trouxe de volta as cores para a mansão, o aroma de jasmins e o calor de um lar. Ela incentivou o Senhor Benedito a terminar o quadro de jasmins, e ele fez com um vigor renovado, pintando as flores com tons vibrantes que Estela teria amado, dedicando a obra a Clara. Os filhos de Senhor Benedito, envergonhados por sua desconfiança inicial, pediram desculpas sinceras e insistiram para que Dona Clara ficasse, não apenas pelo pai, mas por eles também. Ela trouxe à luz a memória de Estela de uma forma alegre e a esperança de um novo começo para todos. E a querida Clara, Senhor Benedito disse uma tarde,
no jardim agora novamente florido, enquanto ela lia para ele um poema de Fernando Pessoa, com o sol do entardecer dourando seus cabelos brancos. Você não é apenas a amiga da Estela. Você é o sol que voltou para minha vida, a melodia que me faltava para a canção da minha alma. E meu coração, que pensava estar seco, floresceu de novo ao seu lado. Os olhos de Dona Clara se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria e de aceitação de um destino tão bonito. Ela, que pensava em uma vida tranquila e solitária em seu pequeno apartamento, havia encontrado uma nova família, um novo propósito, um novo amor. No Natal daquele ano, a mansão Alencastro estava iluminada, cheia de risadas e o cheiro de jasmim recém-colhido, perfumando cada canto. Beatriz e Lúcia, com seus filhos, estavam lá, junto com Ana e o restante da família de Dona Clara. Senhor Benedito, mais forte e com o brilho nos olhos renovado, sentou-se à cabeceira da mesa farta. Ao seu lado, Dona Clara, a matriarca inesperada, a presença serena que unia a todos. Quero fazer um brinde, Senhor Benedito anunciou, erguendo sua taça, a voz embargada de emoção. A Dona Estela, que nos trouxe até aqui, mesmo em sua ausência. A minha querida Clara, que transformou nossa dor em esperança, nosso luto em vida. E a Ana, que insistiu para que ela viesse, nos dando a maior bênção. Todos brindaram, seus olhos fixos em Dona Clara, que corava modestamente, sentindo o amor e o reconhecimento em cada olhar. E a promessas cumpridas, Beatriz acrescentou, com um sorriso sincero e tocante. Mesmo as feitas há mais de 60 anos, por menininhas de 11, que o destino, com sua sabedoria, soube honrar. Depois da ceia, enquanto a família conversava animadamente, Senhor Benedito levou Dona Clara até o jardim sob a luz suave das lanternas japonesas. Clara, ele disse, pegando suas mãos envelhecidas e macias. Eu sei que não é o usual. Não somos mais jovens, mas meu coração se sente jovem de novo ao seu lado. Você aceitaria dividir o resto da vida comigo? Não como cuidadora, mas como minha companheira, minha amiga, minha luz, minha amada. Dona Clara olhou para o jasmim, agora florido e exalando seu perfume doce na noite, e para o rosto sorridente de Senhor Benedito, um homem que ela havia encontrado no fim da vida, mas com quem sentia uma conexão que transcendia o tempo. Sim, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo novamente. Sim, 1000 vezes sim, meu querido Benedito. Ele colocou um anel delicado de safira no dedo dela, e eles se beijaram, um beijo suave, cheio de carinho, gratidão e promessas tardias, sob a luz das estrelas e a benevolência dos jasmins. A família, observando da varanda, aplaudiu emocionada, testemunhando o amor que florescia. Naquele momento, Dona Clara sentiu que Estela, em algum lugar, estava sorrindo com um sorriso de aprovação e paz. 2 anos depois, Dona Clara e Senhor Benedito estavam no centro comunitário, onde ela, agora casada e mais feliz do que nunca, organizava uma roda de leitura para idosos, compartilhando poesias e histórias. Senhor Benedito, ao seu lado, lia um de seus poemas recém-escritos, dedicado à minha Clara, a musa da minha velhice. A casa dos Alencastro era agora um lar feliz, cheio de visitas, arte, música e o cheiro doce de jasmins. Beatriz e Lúcia a tratavam como uma mãe, buscando seus conselhos. A neta Ana, orgulhosa, trazia seus amigos para conhecer a história de amor da avó. Dona Clara, uma das senhoras do centro, disse, com os olhos marejados: sua história é inspiradora. Que recomeço lindo! Como o Senhor Benedito mudou, está tão feliz. Dona Clara sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria tranquila. Nunca é tarde para encontrar o amor, para cumprir promessas ou para encontrar o nosso lugar no mundo. Ela disse, segurando a mão de Senhor Benedito com firmeza. Às vezes, a vida nos guarda surpresas mais bonitas do que podemos imaginar, nos lugares mais inesperados e nos momentos que menos esperamos. Basta ter um coração aberto para recebê-las.
E enquanto Dona Clara compartilhava sua sabedoria e seu sorriso sereno, todos ali presentes, especialmente a família Alencastro, sabiam que ela era o presente mais precioso que a vida havia lhes dado. A prova viva de que um coração generoso pode curar a mais profunda das dores, e que o amor, o verdadeiro amor, transcende o tempo e as ausências, encontrando sempre um caminho para florir novamente. Suas interações são muito importantes para nós.